A gente recebe aqui nos estúdios o senador Alexandre Silveira, do PSD, pré-candidato à reeleição. Com a gente aqui também a Marina Schettini, editora de política de O Tempo, a quem eu vou cumprimentar primeiro, como sempre. Bom dia, bem-vinda, Marina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana, senador. Bom dia a quem nos assiste, nos escuta. E o nosso bom dia ao senhor, senador. Bom dia, obrigado pela presença e pelo prestígio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Marina. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os mineiros e as mineiras através dessa que é uma das mais importantes emissoras de Minas Gerais, quiçá do Brasil, que é a Rádio Super FM. Muito obrigado, senador. Bom, para começar o nosso bate-papo por aqui, as negociações para a aliança entre PT e o partido do senhor PSD deram uma empacada antes de uma definição por causa do cargo que o senhor vai disputar, a reeleição ao Senado. Por que o senhor foi contra o palanque duplo com o Reginaldo Lopes? Pelo menos foi isso que a gente ouviu várias vezes da turma do PT. Essa foi uma rejeição pessoal ou algo como presidente do partido em Minas? O senhor ficou satisfeito no fim das contas com o resultado final, que a gente tem a conformação de Alexandre Calil na cabeça de chapa, um vice do PT, e Alexandre Silveira concorrendo novamente ao cargo de senador? É importante primeiro, Rodrigo, destacar que o PSD é um partido de centro. Um partido que não está na polarização, um partido que defendia até pouco tempo uma candidatura própria, uma alternativa para o Brasil. O presidente Kassab reiteradamente trabalhou nesse sentido. A partir do momento que isso não se consolidou e há uma tendência de liberação dos estados, começamos a conversar em Minas. E em Minas era muito natural esse caminho de aliança com o presidente Lula, já que o atual governador Zema tem uma afinidade política eleitoral, inclusive, com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A partir daí começamos a dialogar com o presidente Lula e seria natural que nós tivéssemos uma chapa fortalecida com um candidato a governador, com um candidato a vice, com um candidato a senador único que viesse a contrapor um candidato mais da extrema direita. Isso era uma coisa natural que veio a se fortalecer agora e veio a convergir para um avanço nessa aliança que eu acho que se consolida para apresentar um bom projeto de retomada de crescimento de Minas Gerais e um projeto para o Brasil. Senador, como é que anda então as negociações para a suplência do senhor, né? Fica com a federação do PT, com algum aliado do senhor, como é que tá isso? Não, isso não foi avaliado nas discussões com o presidente Lula, foi avaliada apenas a questão da vice. A suplência nós começaremos a discutir agora. A minha ideia inicial é que essa suplência sirva para ampliar o leque de alianças, para que nós possamos ter outros aliados e assim possamos ter condições de apresentar aos mineiros e às mineiras, que é o que nos interessa, de forma humilde, submetendo o nosso projeto para Minas e para o Brasil. Senador, o senhor acha que é possível trazer a União Brasil e o MDB para a aliança do senhor? Porque são partidos próximos ao governador. E aí teria suplência do senhor para oferecer. O senhor já começou a conversar com esses partidos. O partido do senhor estaria disposto a oferecer a suplência para um deles? Eu acho que é plenamente possível. Eu acho que agora, inclusive, é atípico esse momento de fechamento de aliança que nós acabamos de fazer. Normalmente essa aliança se cristaliza mais perto das convenções partidárias, que vão se dar no princípio de agosto, final de julho, princípio de agosto. Mas como nós vivemos um país, volto a dizer, muito polarizado, foi precipitada essa aliança, o que é bom, porque nós vamos poder andar toda Minas Gerais, conversar com os mineiros, apresentar o nosso projeto, um projeto mais próximo das pessoas, um projeto que leva em condição a miséria e a fome que ainda campeia por Minas e pelo Brasil, as diferenças sociais tão latentes que nós precisamos de combater, nós fazemos vida pública de forma vigorosa. E então nós vamos apresentar um projeto e vamos ter mais tempo para isso. Os outros partidos políticos que não têm pré-candidatura, todos estão abertos ao diálogo. Eu tenho conversado muito proximamente com União Brasil, com o próprio PMDB e outros partidos. Isso a gente sabe como funciona. Vai começar a se desenhar a partir de agora, a partir do fortalecimento da candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil, desse alinhamento que se deu e espero que se cristalize de forma vigorosa e coerente nos próximos dias,
nós teremos, assim, condições de ampliar esse leque de aliança. Eu acredito muito na vinda do União Brasil e até do próprio PMDB. Vamos aguardar, conversar com serenidade, apresentar para eles a questão programática do próximo governo de Minas, para que nós possamos avançar. O senhor disse no começo que o PSD é um partido de centro que tenta se manter longe da polarização, que inclusive chegou a tentar ensaiar a candidatura própria. Mas aqui em Minas, a união é com o PT. O senhor vai subir no palanque junto com o ex-presidente Lula? E como é que vai ser isso? Sendo que é um partido que tenta sair um pouco dessa polarização, mas aqui em Minas a aliança é com Lula e o PT. Olha, se tem algo que eu destaco sempre que é imperdoável na vida pública, é a incoerência. A partir da hora que você faz parte de uma aliança, essa aliança é o seu caminho de forma vigorosa, como eu disse, é o seu caminho de forma coerente, e nós sim estaremos cerrando fileiras. Essa aliança se cristalizando e anda a passos largos para isso, com o presidente Lula, com o candidato do nosso partido, Alexandre Calil, até porque eu entendo que é o melhor para Minas Gerais nos próximos 4 anos. O senhor defende em nível nacional que o partido do senhor fique com o Lula? Quem que o senhor prefere? Lula ou Bolsonaro, nível nacional? Olha, essa questão nacional, ela é muito notoriamente, ela é liderada pelo nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, que é, para mim, o maior líder partidário do Brasil. Alguém que ouve muito as bancadas, tanto no Senado quanto a bancada federal, e há de se reconhecer que há uma tendência da bancada federal maior deliberação dos estados do que de fechar uma aliança no primeiro turno. E como eu conheço bem o presidente Kassab, só fatores muito, vamos dizer assim, muito vigorosos é que podem mudar isso. Eu acho que a tendência hoje é para a liberação do partido a nível nacional e liberação dos estados. Pode ser que alguma coisa, algum resultado, alguma tendência mais... Pesquisa, algo que tenha mais, algum fato. As últimas 2 campanhas eleitorais no país foram pautadas por 2 fatos que mudaram toda a história da eleição: a morte de Eduardo Campos e a facada do atual presidente. Então, portanto, para um partido que está no centro, que mantém a sua coerência de centro, que tem uma visão muito clara de que nós, como eu disse, que buscou de forma muito contundente um equilíbrio, um outro caminho, mas que não tendo conseguido vai ter que fazer uma opção. Eu acredito que nós temos que aguardar o prazo convencional para que nós possamos falar de forma mais clara onde nós caminharemos. Senador, o senhor espera um apoio do ex-presidente Lula mais ativamente na campanha do senhor? Digo isso porque estivemos aqui com o até então, né, pré-candidato ao Senado, Reginaldo Lopes, e ele nos disse que Lula gravou peças publicitárias de campanha, né, peças de campanha, só com ele. O senhor espera que Lula esteja com o senhor também? Olha, eu conheço bem o presidente Lula e aqui quero destacar. Eu fui diretor da maior autarquia do país, com 32 anos de idade, fui o mais novo sabatinado da história do Senado Federal, a convite do ex-vice-presidente saudoso José Alencar, no governo do presidente Lula. Eu convivi muito próximo com o presidente Lula. Não foram poucas as vezes que eu, o ministro Alfredo Nascimento, o secretário executivo Paulo Sérgio, despachamos com o presidente Lula na sala dele. E eu conheço o quanto que o presidente Lula é também coerente nessas questões políticas. A partir da hora que esse palanque esteja definido e essa aliança cristalizada, estaremos juntos de forma vigorosa para defender um projeto de país. Um projeto que venha, mais uma vez digo, combater fome, desigualdade, fazer justiça social, um projeto desenvolvimentista que entenda que o único trabalho para se fazer justiça social de forma permanente é através do emprego e renda de qualidade, que nós precisamos desenvolver, precisamos de sair do mapa de desinvestimento que infelizmente a política do atual governo, comandada pelo Paulo Guedes, tanto fez de mal ao Brasil. Nós não temos investimentos na área da rodoviária hoje, as estradas estão em petição de miséria, a população não consegue andar. O ministro Paulo Guedes, e quem vê o meu discurso de posse, ele em si já é uma peça de resposta a qualquer dúvida. Eu falo muito da fome, da miséria que campeia pelo país, e digo que o ministro Paulo Guedes é um ministro que o sapato dele nunca viu poeira, nunca andou na estrada de terra, veio de Chicago para Faria Lima, que não compreende o país que nós vivemos, não conhece o Jequitinhonha, não conhece o Mucuri, não conhece o norte de Minas, não conhece o fosso social que vivemos, não conhece a miséria e a fome. E, portanto, eu sou um duro crítico
atual política econômica de desinvestimento no país. Nós precisamos retomar os investimentos para gerar emprego e renda de qualidade, para poder reconhecer que precisamos ser mais vigorosos nos programas sociais para atender as demandas da nossa população, porque quando a população passa fome, aumenta o problema da segurança, diminui o problema da educação. Agora mesmo eu acabei de ver um projeto que foi aprovado na Câmara da escola em casa. Projetos que não compactuam com a nossa realidade brasileira. Por quê? Eu tive a alegria de ir a Neves, Ribeirão das Neves, uma cidade importante aqui da região metropolitana, mas com muitas desigualdades sociais, e numa escola modelo com o prefeito Juninho, onde eu vi aquela criançada feliz, alegre, se alimentando de uniformezinho, um modelo de escola pública que dá toda a condição, inclusive social, da criança viver ali. As crianças vão para a escola felizes, os pais rindo na porta da escola levando as crianças, e nós sabemos que um projeto como esse é um projeto que pode deseducar e atrasar ainda mais a vida, a nossa sociedade, porque nós sabemos que um caminho de médio prazo para poder construirmos uma sociedade e uma cidadania mais sólida é através da educação. Quando o senhor faz críticas agora, como fez ao ministro Paulo Guedes, à política do homeschooling, que é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro, eu me lembro que o governo chegou a convidar o senhor para ser líder lá no Senado. Esse convite foi em algum momento considerado pelo senhor, e podemos dizer que estamos absolutamente distantes de ter Alexandre Silveira líder do presidente Jair Bolsonaro, até pelo posicionamento que o senhor nos apresenta aqui. Eu fui convidado para casar sem ter namorado. Obviamente a minha resposta foi respeitosa, mas foi não. Primeiro, eu falei isso no Ilha Vac, que vai fazer uns 90 dias. Eu disse que eu estava tendo a missão de substituir um dos maiores senadores da história da República, ex-governador de Minas, meu amigo pessoal, meu professor, a quem eu tive a alegria de servir no governo como secretário de Estado de duas pastas, secretário de Estado de Saúde, secretário de Estado de Gestão Metropolitana, hoje, na alegria de todos nós mineiros, ministro do Tribunal de Contas da União, senador Antônio Anastasia. E eu tinha a missão de me apresentar aos mineiros como novo senador, como tem feito, de defender o municipalismo. Recebi no Congresso Nacional no último ano 836 prefeitos dos 853 prefeituras de Minas. Nós temos 1/6 dos municípios do país. Um país com a extensão territorial do nosso, atendendo, levando recursos para a saúde, para a educação, para as estradas vicinais. É importante destacar, com a assunção do presidente Rodrigo à presidência do Congresso Nacional, Minas Gerais ganhou um outro patamar na política nacional. Nós estamos recolocando Minas com um prestígio de onde Minas nunca deveria ter saído. Nós temos 3 conquistas aqui que a gente pode citar de forma assim bastante explícita, bastante cristalina. A criação do TRF6. Há quantos anos Minas Gerais esperava isso e os outros estados faziam o lobby e não deixavam ser aprovado no Congresso? A inclusão de 81 municípios do leste de Minas, municípios extremamente pobres, na área da Sudene. Estão sendo instaladas lá 5 agências do Banco do Nordeste que vão facilitar esses municípios a trazerem empresas, emprego e renda, financiamentos mais módicos, mais acessíveis a essas empresas. Recolocamos Minas no mapa do orçamento da União. Recebemos inclusive críticas da imprensa de São Paulo quando ela coloca que nós colocamos Minas como o primeiro estado em execução orçamentária de emendas. Minas, agora, nós resgatamos, na verdade, um direito de Minas. É a maior quantidade de municípios do país e se colocava fora do mapa de investimento. Foram mais de 1,2 bilhão de reais investidos na saúde, na educação, na segurança. Eu recebi lá os 3 chefes das polícias de Minas, o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Penal, o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar e o comandante do Corpo Bombeiro. Destinei 50 milhões de reais em emendas para compra de armamento e viatura para fortalecer a segurança do Estado. Tudo isso recolocando Minas de onde ela nunca devia ter saído, que é o respeito ao principal Estado da Federação do ponto de vista político, e o segundo
maior colégio eleitoral do Brasil. Senador, o senhor falou aí, mencionou os prefeitos, né? Quase todos os prefeitos, aí o senhor teve contato. Como que o senhor pretende, pensando na candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil, conquistar esses prefeitos aí? Porque o governador Romeu, ele é muito bem visto no interior, né? E o desafio da campanha do Calil é justamente se tornar conhecido, conseguir penetração aí pelo interior de Minas. Com quantos prefeitos o senhor acha que já pode contar e como que o senhor vai vencer a resistência dos outros? É realmente esse trabalho que nós fizemos, reconhecendo nada mais do que a realidade. E a realidade é que a vida das pessoas acontece nos municípios. Não há como se fazer a boa política, a política da convergência, do diálogo, da construção, a política que realiza e transforma verdadeiramente a nossa sociedade para melhor, sem reconhecer que há de se haver entre o senador da República, os deputados federais, uma sinergia muito grande com os prefeitos municipais. E essa sinergia existe. Eu acredito que nós contamos hoje com uma afinidade, uma simpatia de mais de 800 dos 853 prefeitos de Minas Gerais. Também os vereadores, as lideranças municipais, os secretários municipais. E eu acho que essa sinergia vai ser natural. É importante dizer que em todas as pesquisas, é claro de que o presidente Lula é um grande eleitor em Minas Gerais. Isso vai contribuir muito com a candidatura do ex-prefeito e nosso candidato do PSD, meu companheiro de política, Alexandre Calil, e eu acredito que a candidatura vai penetrar no interior de forma muito veloz. Hoje os instrumentos de chegar às pessoas, nós todos sabemos que são muito modernos e as pessoas hoje estão muito atentas. A hora que o eleitor, que hoje a verdade é que só o formador de opinião que ainda está se olhando para isso, mas a hora que o eleitor olhar para as eleições, vai ver os dois candidatos, vai ver que são projetos antagônicos e vai escolher pelo melhor projeto, que eu acredito que vai ser do Alexandre Calil. Quem que o senhor defende para vice de Alexandre Calil? Ninguém. Esse protagonismo dessa questão da vice deve ser do candidato a governador e deve ser feito, é claro, de forma harmônica com aquele que tem, vamos dizer assim, a prerrogativa de fazer a indicação, que é o presidente Lula. E o PT deu espaço para o PSD contribuir com alguns nomes. Eu queria que o senhor falasse a respeito do André Quintão, se é um bom nome, e se tem algum que o senhor não aceitaria de jeito nenhum, o partido não aceitaria. Eu não acredito que tenha veto, mas como eu disse, é uma prerrogativa do candidato a governador, até porque é uma pessoa que normalmente contribui, dá estabilidade ao governo, é o que nós mais precisamos. É uma pessoa que contribui muito, às vezes, com a relação com a Assembleia Legislativa. É muito triste a gente ver uma falta de sinergia, de sintonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, como nós estamos vendo em Minas Gerais hoje, uma distância entre os dois, o Legislativo e o Executivo, que prejudica o resultado de um governo. E o resultado de um governo é socorrer as pessoas, é socorrer saúde, é socorrer educação, é socorrer as estradas vicinais, é preservar a vida na segurança. Então é muito triste quando a gente vê a falta de reconhecimento de que a boa política tem que ser defendida. A política do diálogo, da convergência, da busca de construção e de resultado. Talvez seja por isso que o nosso nome foi lembrado em Brasília para poder ser líder. Não é por uma afinidade pessoal ou por uma ligação política, muito pelo contrário. Eu acabei de ser relator e aprovar por unanimidade no plenário do Senado Federal a Lei Paulo Gustavo, contra a vontade do governo. E estou defendendo a derrubada do veto, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. 3,7 bilhões de reais para serem investidos na cultura do nosso povo, para ser empregados diretamente na veia dos 27 estados e dos mais de 5.400 municípios do país, fortalecendo um setor que foi muito fortemente atingido pela pandemia. Então, em nenhum momento eu abro mão das minhas convicções. Sou absolutamente rigoroso na questão na visão sobre as fake news. Eu acho que tem que ser punido de forma rigorosa, inclusive criminalmente. Vou fazer isso como relator do Código Eleitoral. Eu sou o relator, sucedi o professor Anastasia e vou colocar a tipificação penal e pena dura para quem faz fake news e ataca a dignidade das pessoas. Sou defensor contundente da liberdade de imprensa. Eu acho que em pleno século XXI
Algo que não deve ser questionado é a liberdade de imprensa. As limitações dos jornalistas os jornalistas já têm no Código Penal atual como serem processados por qualquer exagero no uso da sua profissão. Não há de se cercear o poder da imprensa fiscalizar. A imprensa são os olhos da sociedade dentro dos poderes constituídos. Portanto, são questões que nós temos divergências, e eu acho que eu fui lembrado exatamente por ser mineiro. E o mineiro é aquele que sabe que o confronto deve se ater às ideias e não às pessoas. O mineiro é aquele que, independente de divergir em questões pontuais, quando se trata dos interesses maiores da sociedade, ele está junto. Está junto para poder defender, está junto para sentar na mesa, está junto para poder buscar conciliação. Acha que o extremismo não leva a lugar nenhum, não traz resultados efetivos, principalmente para uma sociedade em desenvolvimento como a nossa. O senhor fez aí algumas críticas, né, à gestão Bolsonaro, economia, né, o senhor citou aí alguns outros exemplos, fake news e tudo. Como que o senhor pretende acalmar a bancada federal aqui de Minas? Porque ela é bolsonarista, ela defendia sempre uma aliança com o Bolsonaro, não com o Lula. O senhor já começou essa conversa? O senhor é presidente do partido. A coisa mais bonita que se tem na política é a convivência com as divergências. Nós sabemos como que é isso. Nós somos volto a dizer, nós somos um partido de centro. Eu não tenho que ser necessariamente completamente alinhado com o presidente Lula para poder entender que esse projeto pode ser bom para o país. E ele pode ter uma visão social que estreita e faz pontos importantes para a sociedade brasileira nesse momento. Então, o que eu acredito que vai acontecer de forma natural, caso essa aliança, que para mim já está praticamente consolidada, caso ela se cristalize, é realmente isso que você acabou de dizer. A palavra acalmar os ânimos, as pessoas compreenderam, o processo eleitoral vai chegando, os deputados estão naturalmente cuidando das suas bases eleitorais, e a gente vai respeitar as diferenças, isso é importante dizer. Nós já não vamos constranger ninguém, vamos sim chamar, como é o meu caso. Eu nunca tive um ato de rebeldia partidária. Eu sou fundador do PSD, eu tenho mais de 11 anos de convivência com o presidente Gilberto Kassab. Nós podemos divergir até uma decisão ser tomada. A partir da decisão ser tomada democraticamente, nós sempre nos alinhamos e caminhamos juntos. Isso chama-se coerência. O eleitor perdoa tudo, só não perdoa incoerência em política. Acalmar significa que eles vão participar? Porque a gente sabe a importância dos deputados federais nas campanhas, lá nas bases deles, né? Acredito que a maioria vai entender, vai convergir. As pesquisas eleitorais, na minha modesta opinião, vão rapidamente se mexer. Os projetos, como eu disse, são muito antagônicos. Um tem uma afinidade maior com o Estado mínimo, o outro tem um vigor maior na questão social, e isso aí vai ser claramente vista pelos mineiros, e as pesquisas vão se movimentar, e aí o pragmatismo também vai se valer de alguma forma, e a partir daí, sem nenhum constrangimento, através da boa política, que é a política da palavra, do diálogo, nós vamos fazer construção com uma maioria das pessoas que querem fazer, volto a dizer, a boa política caminhando conosco. A gente está conversando com o senador Alexandre Silveira, do PSD, pré-candidato à reeleição. Senador, queria falar um pouquinho de eleição propriamente dita com o senhor. O senhor assumiu o mandato de senador faz pouco tempo, substituiu, como o senhor lembrou aí, Antônio Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União. Nós temos, segundo as últimas pesquisas ao Senado, um cenário bastante aberto ainda. E o senhor tem um desafio, talvez, de se tornar conhecido como senador. Você é uma figura conhecida do meio político, mas assumiu o mandato há pouco tempo. Eu pergunto para o senhor, como é que o senhor pretende fazer isso, ampliar esse processo de se tornar conhecido como o senador Alexandre Silveira? E pergunto mais, nós já temos há muito tempo essa notícia sendo ventilada de que a Anastasia vai para o Tribunal de Contas da União, mas essa decisão acabou demorando um pouco para ser tomada. Isso atrapalhou o senhor, o timing que essa mudança do senador Anastasia acabou acontecendo, e isso de alguma maneira prejudica na construção de um nome, pensando que o tempo é curto? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que tudo acontece quando tem que ser.
Senador Anastasia, para nossa alegria, por 52 votos, foi nos representar no Tribunal de Contas da União. A partir daí, com essa missão de representar um dos principais estados da federação no Senado da República, eu tenho me apresentado em Minas, sem abandonar a minha missão no Senado Federal. Já apresentei 9 projetos de lei, inclusive o 13º do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, que vem buscar levar mais recursos na veia da população para poder diminuir essa perda tão grande que a inflação desvairada vem trazendo no poder de corroendo o poder de compra da população. A gente sabe disso. É inadmissível o litro de gasolina a R$7. Infelizmente é uma realidade. A gente sabe que isso é um contexto internacional, mas eu defendi desde o princípio do meu mandato, desde que essa coisa começou a se dar, a criação de um fundo, Rodrigo, de um fundo com os dividendos da Petrobras, já que nós não podemos ainda, mas eu vou defender de forma contundente no próximo governo, que a Petrobras não seja só os dividendos da União, mas que a Petrobras tenha um fundo de dividendos para poder ser utilizado em casos de pico de aumento como esse. Infelizmente não logrou êxito, mais uma vez por insensibilidade do ministro Paulo Guedes, que toda bola redonda que chega lá, ele põe bico nela e não deixa andar. Então, eu acho que sem perder isso, ao meu vigor como senador da República, a minha atuação no plenário, a minha situação junto ao presidente Rodrigo para construir importantes pautas nacionais. Eu já estou andando por Minas Gerais, conversando como estamos fazendo aqui, nos apresentando aos mineiros, e eu quero de forma bastante humilde, sabe, apresentar quem eu sou, a minha história de vida, a minha experiência na vida pública, os resultados todo quem me conhece sabe que os desafios que eu assumo de forma muito intensa. O que não falta em mim é vontade de trabalhar e dar resultado, dentro das minhas limitações, mas faço com muito carinho, muito vigor. Eu sou servidor público por vocação. Eu sou servidor público da segurança. Eu fiz essa opção na minha vida. Naquele momento da minha vida, aos 27 anos, eu já estava bem encaminhado na iniciativa privada, mas me faltava alguma coisa e eu fui fazer um concurso público, uma academia de polícia, servi durante 22 anos a polícia do nosso estado. Então, quem faz dessa forma a vida pública, eu vou me submeter, se tiver saúde para isso, me submeter aos eleitores de Minas, com a minha história de vida, com a minha proposta para representá-los no Senado Federal, sabendo que ele tem todo o direito de fazer a melhor opção que entender, mas pretendo fazer desse jeito, sem ataque, de forma muito propositiva, até porque gostaria muito, mas graças a Deus temos opções para poder de continuar tocando a vida da gente. Então, o que eu quero é estar próximo dos mineiros, conversando, que tem sido muito, essa caminhada tem sido muito, vamos dizer assim, alegre, as pessoas estão recebendo a gente muito bem. Ontem estive lá na inauguração da Basílica de Cássia, né? A maior Basílica de Santa Rita de Cássia do mundo, uma festa belíssima, recebido na cidade de forma muito carinhosa, calorosa, uma cidade que a gente já teve a oportunidade de ajudar, inclusive na estrada lá, podendo fazer investimentos importantes no hospital da cidade, que é um hospital referência, e é assim que a gente quer fazer, através da boa política, a política da construção e a política da realização. Eu vou voltar aqui às questões envolvendo negociação entre o PSD e PT. Nós recebemos aqui também no Café com Política o pré-candidato ao governo, Miguel Correia, pelo PDT. E ele afirmou que a permanência do senhor na pré-candidatura ao Senado e a retirada da pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes teria sido uma puxada de tapete. Como é que o senhor responde a essa afirmação? Como é que o senhor recebeu essa afirmação? Como algo completamente fora do razoável. A candidatura quem entendeu que deveria conversar e pedir um gesto louvável, inclusive, que eu quero aqui aplaudir, de um parlamentar importante de Minas Gerais, uma pessoa que tem uma história de vida. Eu falo isso não é agora, não. Eu falo isso, eu tive com o deputado Reginaldo, que é meu amigo, foi meu colega na Câmara, lá em João Molevade,
junto com o prefeito João Molevade, do PT, que inclusive eu recebi no Senado Federal e ajudei, porque para mim não há esquerda ou direita, ver, isso é sinal de trânsito. É um senador da República, um deputado federal, fora das eleições, ele tem o dever de servidor, de servir a todos. Eu estive com ele, ele sabe do apreço que tem por ele, e quem pediu o gesto foi o presidente Lula. E o deputado Reginaldo sempre disse de alto e bom tom que ele estava aguardando a posição do presidente Lula do que era melhor para a campanha nacional. E isso se deu de forma democrática, natural. Eu estou me manifestando, inclusive, pela primeira vez. O deputado Reginaldo Lopes tem uns 60 dias que tem se manifestado na imprensa pela vontade da candidatura dele. Como eu estou muito dedicado ao mandato, como eu acabei de dizer, vocês não vão achar manifestações minhas públicas, nem de crítica, nem de polarização, nem de confronto, em nenhum momento nesse processo. É com serenidade, com construção, sentado na mesa, vendo o que é melhor para todos. E se deu de uma forma puxada tapete de quem? Quem puxou o tapete de quem? Eu sequer participei, eu estive o tempo todo, claro, como presidente do partido em Minas, contribuindo para que nós chegássemos a esse ponto de convergência, mas dando todo o protagonismo ao nosso candidato a governador, Alexandre Calil, ao presidente nacional, Gilberto Kassab, para que isso fosse conduzido da melhor forma. E de forma muito serena, eu também receberia um apelo, se fosse eu que tivesse que ceder, do presidente Kassab e do nosso candidato governador Alexandre Calil, para reavaliar um processo político. Isso é extremamente natural, até porque o deputado Reginaldo tem todas as condições, se for vontade dele, de voltar à Câmara Federal de pé nas costas, sair como saiu, prestigiado desse processo. Portanto, eu acho que não contribui esse tipo de ilação, porque não passa disso, porque foi apenas uma construção política feita dentro das 4 linhas, de forma democrática, serena, equilibrada, sem prejuízo pessoal a ninguém. O senhor falou que já está tudo certo. O senhor conversou com o Reginaldo Lopes? Quando que foi? Porque ontem, completando um pouco aí o que a Adri colocou, ele deu uma entrevista e disse que não há espaço para jogo duplo, em referência ao senhor e ao convite do senhor para ser líder do Bolsonaro, ao Lula, que o senhor já fez parte do governo dele. Então, quando que o senhor conversou com ele? O senhor pretende conversar de novo? Porque, pelo jeito, você não está tão apaziguado assim, né? Ele me ligou de São Paulo, parece que estava saindo de uma reunião com o presidente Lula na segunda-feira, convidando para que a gente tomasse um café. Eu estive com ele na terça, tivemos uma conversa muito boa, ele estava muito sereno, equilibrado, sabendo da nobre missão que tem de ser o coordenador da campanha do ex-presidente da República, que se propõe a voltar para poder voltar a dirigir os destinos de uma nação importante como o Brasil. Ele extremamente prestigiado nesse processo. Conversamos longamente sobre o futuro e é natural, ele como coordenador de campanha, ele que tem agora a missão de consolidar uma larga vantagem para o presidente Lula em Minas Gerais, de estar preocupado para que a gente faça essa sinergia o mais rápido possível. Essa preocupação eu queria dizer para ele que é comum. Enquanto mais rápido a gente fizer essa sinergia, a gente avançar nesse processo, mais tempo a gente vai ter para nos apresentar aos mineiros, para poder fazer a defesa desse projeto, para poder caminhar junto por Minas Gerais, e farei isso com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita coerência e com muito vigor. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. As perguntas objetivas, respostas também, uma espécie de ping-pong, a gente vai começar, tá bom? Para começar, senador, e a gente começa com nomes que podem concorrer com o senhor no mês de outubro. Marcelo Álvaro Antônio. Gostaria de vê-lo candidato. Marcelo Aro. Tenho visto ele trabalhar para ser vice do governador Zema. Aécio Neves. Um governador que deixou marca de realizações e que sofreu depois disso grandes questionamentos dos mineiros e dos brasileiros, e que anda em processo de responder esses questionamentos e que em breve, espero eu, esteja com isso bem clarificado na cabeça de todos os brasileiros. Cleitinho Azevedo. Conheço pouco, vejo a sua forma de trabalhar, respeito a forma de trabalhar,
mas tenho as nossas diferenças é que eu sou mais mineiro e sou mais cartesiano em poder buscar resultados que realmente interfiram e melhorem a vida dos brasileiros. Agora alguns nomes estaduais e nacionais, começando por Alexandre Calil. Alguém que tem estrela, tem profundidade intelectual, tem espírito público, é pragmático, rápido para poder tomar decisão e é o que Minas precisa. O meu Zema. Governador que uma liderança que foi eleita em consequência de um processo de grande desgaste de 2 partidos políticos em Minas Gerais, que sacrificou um dos homens públicos mais preparados do Brasil, quiçá do mundo, que foi o candidato Antônio Anastasia naquela época, e que agora fez um feijão com arroz. Eu entendo que Minas merece mais. Carlos Viana. Um homem público preparado, jornalista de vanguarda e que ainda eu acho que tem missões preparadas para ele na vida pública no futuro. Jair Bolsonaro. Presidente da República polêmico, que também, como eu disse, chegou à presidência da República em consequência, sem desmerecer a sua liderança e a sua trajetória como parlamentar, mas em consequência de um triste fato acontecido, infelizmente para nós mineiros, marcado em Juiz de Fora, e que infelizmente aprofundou uma crise de divisão do Brasil, que não me agrada e não agrada nenhum mineiro. Nós temos o sonho como um país que, quando saia das eleições, saia unido, saia em defesa, saia unido de mãos dadas para poder construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igual. Lula. Alguém que não necessariamente nós precisamos de concordar com tudo que pensa, com tudo que fala, mas que temos muita identidade na questão principalmente social, alguém que tem sensibilidade, sabe que vivemos num fosso social muito grande, que precisamos avançar em todas as áreas, no desenvolvimento, precisamos equilibrar, alguém que reconhece, isso é muito importante, que nós precisamos buscar, através da mesa de diálogo, uma convergência muito grande entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, para poder buscar convergência e fazer o Brasil crescer sem agredir o meio ambiente, porque nós sabemos que o meio ambiente realmente precisa ser respeitado, até para que nós consigamos continuarmos sendo respeitados no mundo, e alguém que me parece que o povo brasileiro quer que volte a governar o Brasil. Alexandre Silveira, por Alexandre Silveira. Alguém que gosta muito de fazer vida pública, que é vocacionado a ser servidor público e que tem aquilo que pega para fazer, faz de forma muito intensa e que quer de forma muito humilde apresentar o seu nome para poder continuar representando Minas no Senado da República. Senador Alexandre Silveira do PSD, pré-candidato à reeleição, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Senador, obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Adriana, Marina, Rodrigo, e me coloco sempre à disposição para poder debater temas tão importantes e tão caros às mineiras e os mineiros. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e poder esclarecer questões tão fundamentais para que as pessoas possam ter condições de avaliar de forma cristalina com quem e com aqueles que querem representá-los. Marina Schettini, editora de política de O Tempo, obrigado pela parceria de sempre, Marina. Eu que agradeço, Rodrigo, Adriano, senador, a todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, Marina. Agora 8h58, as informações do trânsito. Trânsito na Super. Bruno Daniel, seus destaques finais aqui no Super N. Adriana, infelizmente eu trago uma informação de um acidente gravíssimo na Via Delta, no caminho para a Avenida Tereza Cristina. Moto e ônibus bateram pouco depois do anel rodoviário e infelizmente o motociclista não resistiu, acabou morrendo no local. A Polícia Militar e o SAMU estão no trecho, a perícia e o rabecão foram acionados para ir até o local, que tem apenas a faixa da esquerda liberada, mas é uma fila muito pequena, não é preciso mudar de rota. Mesmo assim, para quem está mais atrás na BR-040
e quer evitar esse ponto. Uma alternativa na rota para a capital é pegar a Avenida Teleférico por dentro do bairro Água Branca e aí depois pegar a Via Expressa em direção a BH. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo. Escolha Avoline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Rádio Super. E você acompanhou aqui no Super N, número de autônomos cresce em Minas, mas a renda de quem trabalha por conta própria diminui 27% no estado. Em aliança com Lula, Calil tenta reverter histórico dos palanques do PT em Minas Gerais. Devoção no dia da Santa das Causas Impossíveis. Mais de 7 mil fiéis se reúnem para acompanhar a Missa das Rosas no novo santuário dedicado a Santa Rita de Cássia. Comerciantes de alimentos preparam abaixo-assinado para a Prefeitura de Belo Horizonte pedindo retorno da antiga configuração da Feira Hippie. No Café com Política, conversamos há pouco com o senador Alexandre Silveira, do PSD, pré-candidato à reeleição. Na entrevista, ele fez um discurso de aproximação com o Partido dos Trabalhadores. Afirmou que o PSD é um partido de centro que não está na polarização, mas que o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, trabalhou por uma candidatura própria. Afirmou que ele liberou os estados e que em Minas Gerais era natural a aliança com o ex-presidente Lula, já que o governador Romeu Zema tem uma proximidade natural com o atual presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Silveira lembrou que era importante que a chapa estivesse fortalecida com uma chapa única e com um só candidato a senador para combater o nome da extrema-direita. Ele negou que tenha havido uma puxada de tapete a Reginaldo Lopes, deputado federal do PT, que pretendia disputar o Senado. Classificou essa situação como uma ilação e afirmou que a construção foi natural, política e realizada dentro das 4 linhas. Alexandre Silveira afirmou que a suplência dele ainda não foi avaliada e que apenas a questão da vice realmente foi avaliada. Afirmou que a suplência pode servir para ampliar o leque de alianças e que é possível atrair o União Brasil e o MDB para a chapa de Alexandre Calil. Alexandre Silveira foi além e afirmou acreditar nessa possibilidade. Disse também que vai subir no palanque com Lula e com Calil e que a questão nacional sempre é liderada pelo presidente nacional do PSD. Afirmou que Gilberto Kassab é o maior líder partidário do Brasil e que a aliança com Lula no primeiro turno, no plano nacional, é mais difícil. A tendência é liberar as bancadas dos estados. Afirmou, no entanto, que tem a simpatia, o partido em Minas Gerais, de mais de 800 prefeitos e que pelo papel dele no Senado, pelo papel dos deputados federais mineiros, essa é uma possibilidade que pode alavancar a candidatura de Alexandre Calil. Alexandre Silveira também disse acreditar na transferência de votos de Lula para Calil, mas lembrou que o PSD é um partido de centro e que não precisa estar 100% alinhado a Lula. Afirmou que a bancada federal do partido, notoriamente bolsonarista, precisa ser acalmada e afirmou acreditar que a maioria dos deputados federais do PSD vai convergir em torno da candidatura de Calil e do apoio a Lula. Sobre a relação com o ex-presidente da República do PT, Alexandre Silveira lembrou que foi diretor do DENIT no governo Lula, afirmou que Lula é coerente em questões políticas e disparou críticas contra a política econômica do governo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Afirmou que o sapato de Paulo Guedes nunca viu poeira e que ele não compreende o país em que vivemos. Fez críticas também ao homeschooling, bandeira do governo Bolsonaro, aprovada no fim da semana passada no Congresso Nacional. Sobre o convite que recebeu para ser líder do governo Bolsonaro, após as críticas que fez à atual gestão do presidente da República, Alexandre Silveira afirmou que sim, foi convidado para ser líder do governo, não por afinidades pessoais, mas que foi convidado para casar mesmo sem ter namorado. Ele respondeu respeitosamente com não, afirmou Alexandre Silveira. Ele também fez críticas às fake news, dizendo que é relator do processo, dos projetos que envolvem o Código Eleitoral no Senado e que pretende colocar fake news tipificadas como crimes no Código Eleitoral brasileiro. O Super N teve a apresentação do Rodrigo Freitas e da Adriana Ferreira. A produção de Raquel Penaforte, Juscelino Ferreira e Renata Zaccaroni. Trabalhos técnicos do Luiz Palhares. E a direção executiva de Heron Guimarães. A gente vai ficando por aqui. O Davidson Ferreira e a Renata Zaccaroni vem aí com Manhã Super. Um show de dinamismo, informação e música boa no seu rádio. A você, super obrigado pela audiência e pela sintonia. Ótima semana. Vai ficar tudo bem. Tchau. Amanhã eu volto com vocês às 5 em ponto, abrindo a programação aqui da Super, no Bom Dia Super. Uma ótima semana para todo mundo.